Continuando respondendo as perguntas, aqui tem duas perguntas bem interessantes. Uma é de um paciente que tem transtorno de ansiedade e usa uma medicação chamada clonazepam há 7 anos e que não está vendo nenhuma evolução de melhora e queria saber por que ele treme tanto quando ele demora para tomar um pouco a medicação ou quando ele tem um estresse emocional associado. Bom, aqui eu deixo claro uma mensagem que acho que é importante que todos se atentem bastante quanto a essa questão do uso desse remédio, clonazepam. O clonazepam, desde que eu me formei, em 2004, eu nunca prescrevi essa medicação para nenhum paciente. Então nós estamos em 2022, a gente está com 18 anos de prática médica, eu nunca prescrevi essa medicação. Acredito que essa medicação tem uma série de efeitos colaterais, tem assim a sua indicação de uso para raríssimos pacientes e situações, porém, infelizmente, eu observei nesse período de prática médica a generalização do uso dessa medicação que é barata, para tratar vários tipos de problema, sendo que na verdade ela não trata nenhum desses problemas, faz com que os pacientes desenvolvam tolerância, resistência e acabem ficando dependentes desse remédio, né? Tolerância e resistência quer dizer que esse paciente cada vez mais precisa de doses mais altas num curto período e que ao ficar um período prolongado sem essa medicação desenvolve abstinência, como se fosse uma medicação que ele não pudesse ficar sem, porque o corpo está pedindo isso. E um dos sintomas da abstinência seria os tremores, né? Os tremores exacerbados e que na situação do estresse emocional também pioram bastante. Então, para esses pacientes, obviamente com ansiedade, o clonazepam não serve para tratar a ansiedade, nunca foi a primeira opção para tratamento disso. Importantíssimo procurar um psiquiatra para fazer esse tratamento correto. Mas fica a mensagem aqui que todo paciente que usa clonazepam, na minha opinião, em 18 anos de prática médica, minha sugestão é que procure seu médico para que retire essa medicação em longo prazo. Isso não é de uma hora para outra, eu vou parar de tomar o clonazepam hoje. Você pode ter até um surto psicótico pela falta dessa medicação. Então é importante parar com essa medicação com a assistência médica psiquiátrica, porque é uma medicação com muito mais efeitos prejudiciais do que benéficos. E aproveitando essa pergunta, um outro inscrito aqui referiu que ele toma remédio de pressão, mas sempre que tem alguma irritação, fica com os braços e as pernas trêmulas e após isso com muita fraqueza. Isso é muito comum, principalmente associado com os picos de ansiedade, os picos de estresse. Alguns pacientes chegam até aos episódios no estresse agudo de um ataque de pânico. Então há uma descarga enorme de adrenalina no corpo desses pacientes, que é um neurotransmissor de fuga, e que a gente acaba aumentando a nossa capacidade de excitação muscular, provocando esses sintomas dos tremores. E a seguir, após passar desse episódio de tremor, o paciente tem uma reversão para um sintoma de fraqueza generalizada. Então, é muito comum na questão emocional esses pacientes apresentarem essa situação após um pico de estresse muito grande, aparecendo com tremores e com fraquezas na sequência. Mais uma pergunta, uma paciente que tem esclerose múltipla e tem muitos tremores generalizados, tremores que ela até descreve como tremor interno, não visível, né? E algumas vezes sim visível. Então o que acontece? Essa diferença entre tremor interno e tremor visível, para a gente reflete muito mais uma sensação que o paciente, no caso portador de esclerose múltipla, pode ter em decorrência de fraqueza, por conta do processo chamado de desmielinização, que ocorre principalmente nas substâncias integradoras dos centros motores, né, a dita substância branca, tanto no cérebro, tanto quanto no tronco cerebral, e pode fazer com que esse paciente tenha alteração no tônus muscular, ou seja, na sua capacidade de manter a musculatura, a necessidade dela ter a sua contração, por conta do processo de desmielinização. Então, seria apontado, como muitos pacientes dizem, o tal do tremor interno, uma situação de que ele sente essa fraqueza, ele sente esse tremor, essa dificuldade, mas ele não externaliza isso como um tremor visível, né? Como um movimento de alguma amplitude envolvendo braços ou pernas.
Então, nos casos dos pacientes com esclerose múltipla, é possível que haja essa situação de tremor e de fraqueza por conta do processo da doença, sendo importantíssimo que o neurologista clínico acompanhe esses pacientes para que impeça os surtos agudos da doença e a lesão cerebral, uma vez que estabelecida a lesão cerebral, o cérebro infelizmente não regenera. Então, nos portadores de esclerose múltipla, é muito importante chegar a um diagnóstico precoce, procurando a opinião médica o mais cedo possível com o início dos sintomas, que via de regra esses pacientes têm muita dificuldade para fazer esse primeiro diagnóstico, mas que eles não abandonem o tratamento. Clínica de Neurocirurgia e Cirurgia Minimamente Invasiva, Neuromogi. Médico especialista responsável, Dr. Guilherme Prado.